Eu aposto que você conhece a história de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus e colocado no Jardim do Éden, e toda a humanidade tem a sua descendência, a sua ascendência, na verdade, provinda aí do próprio Adão e da própria Eva, sendo eles os originadores aí de todos os seres humanos, segundo as Escrituras Sagradas. Existem muitos debates, confusões, interpretações equivocadas sobre certos segredos e questionamentos da vida de Adão e Eva, e são eles que eu irei falar neste vídeo. Por isso, deixe os seus likes, seus comentários, se inscrevam no canal e fiquem com mais este vídeo. O Jardim do Éden, com Adão e Eva sendo ali os seus proprietários. No caso, o Jardim do Éden foi dado pelo próprio Deus para Adão e Eva administrarem. Foi ali que o próprio Satanás, em forma de serpente, apareceu e tentou a Eva, e Eva, no caso, enganada, sem querer, acabou também enganando a seu esposo Adão. A narrativa bíblica a respeito da queda do primeiro casal da humanidade, que antes de cair eram perfeitos em corpos incorruptíveis no Jardim do Éden, é uma história que aí deixa muitas pessoas perplexas com a complexidade aí dos fatos acontecidos naquela antiguidade, naquele texto, e muitas pessoas também não entendem aí o porquê de tais coisas terem acontecido, ou até mesmo Deus ter permitido todas estas coisas terem acontecido na antiguidade. Muitas pessoas nos dias atuais acabam culpando Eva pelo pecado inicial e culpando até mesmo Adão pelo pecado inicial, o casal, e muitos aí até mesmo não gostam muito dos personagens bíblicos Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Muitas pessoas, quando se fala em Adão e Eva, por já conhecerem a história, falam até mesmo que se um dia tivessem a oportunidade de encontrarem com os dois, dariam-lhe uma boa surra. Brincadeiras à parte, a verdade é que a narrativa ali do pecado inicial, que no caso foi a desobediência ali do primeiro mandamento que Deus deu de não se alimentarem de um fruto de determinada árvore ali do Jardim do Éden, este fato fez com que a humanidade inteira sofresse e carregasse em sua carne o pecado de Adão. Existem muitos questionamentos e teorias que as pessoas fizeram ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e muitas destas teorias nos dias de hoje, muitas pessoas estão fascinadas com certos ensinos que andam recebendo sem analisar corretamente as escrituras e simplesmente acreditando em tudo que escutam sobre Adão e Eva. Muitos destes assuntos envolvendo Adão e Eva são os seguintes. Começarei agora a falar sobre os vários questionamentos aí, teorias e segredos e mistérios sobre a vida de Adão e Eva, que nos dias de hoje as pessoas mais discutem. O primeiro questionamento, talvez o que mais ganhou fama nos últimos anos, foi de que Adão poderia, na verdade, ter tido uma outra mulher, uma outra esposa, e esta esposa é te dado ali até mesmo um nome para esta mulher. As pessoas aí que criaram essa visão ou teoria, aí esta visão ou teoria ou interpretação, ela é antiga e ela tem origem aí nos rabinos. Obviamente nem todos os rabinos concordam aí com esta visão, porque os rabinos, os judeus em si, eles não têm muito consenso entre si, onde um fala algo e outro fala outra coisa. Eles não entram em consenso entre eles mesmos. A origem desta suposta mulher é Lilith, e segundo aí muitos teóricos, ela na verdade foi a primeira mulher de Adão. Eles usam alguns versículos ali para darem base ali ao seu argumento de que Adão foi casado antes de Eva, dizendo que quando Adão diz ali no que está escrito no livro de Gênesis, agora sim, esta sim, ali seria o indicativo de que ele teria uma mulher antes de Eva. Mas na verdade, quando lemos todo o contexto, vemos que Adão olhou, na verdade, para todos os animais e viu que eles tinham ali a sua fêmea, já ele não tinha, e nenhuma ali poderia ser para ele, porque nenhuma era semelhante a ele. Por conta disso, ele diz tal frase. É muito simples interpretar tal texto.
A verdade é que esta história de Lilith ser a primeira mulher de Adão, ela não é tão antiga. A verdade é que ela data, o máximo, mais antigo talvez seria das tradições babilônicas antigas a respeito de um demônio feminino chamado pelo nome de Lilith. Na verdade, Lilith, segundo as tradições babilônicas antigas, era na verdade um demônio que dava luz a vários outros seres demoníacos e não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com Adão. A verdade é que o sincretismo religioso pós-exílio babilônico tomou conta de muitos e muitos judeus, e muitos acabaram misturando as coisas, as tradições pagãs babilônicas com as histórias bíblicas, e foram criadas diversas teorias e interpretações por diferentes rabinos logo após ali a época do cativeiro babilônico e no começo ali da época de Cristo, há 2000 anos atrás. O segundo questionamento, a segunda visão aí que muitas pessoas tiveram ao longo do tempo aí e nos dias de hoje, quando abrimos o YouTube e pesquisamos algo semelhante, aparece vários e vários vídeos de várias e várias pessoas falando sobre o mesmo assunto. Este assunto vai dizer aí a respeito da relação de Eva com Satanás. Qual foi a relação de Eva com Satanás? O texto bíblico narra muito claramente que Eva, no caso, ela foi tentada por Satanás. E muitas pessoas interpretam equivocadamente esta tentação que Eva teve com Satanás, com o fruto proibido do Jardim do Éden, que o próprio Deus dissera para não tomarem de tal árvore, de tal fruto, para não ali comerem. Mas muitas pessoas interpretam isso aí como sendo algo erótico. Sim, por incrível que pareça, tem pessoas que interpretam desta forma, o que não tem nada a ver com o texto bíblico. E muitos vão dizer que Satanás teve relações com Eva e, no caso, Adão, no caso, nessa história aí, ele foi traído por Eva. Algo muito ridículo, na minha opinião, sincera, uma opinião sincera, que simplesmente as pessoas inventaram nos últimos anos esta história. E por conta disso, o primeiro filho, no caso de Eva, no caso o filho de Adão e Eva, no caso, Caim, não seria verdadeiramente filho de Adão, mas sim filho de Eva com Satanás, filha de Eva com a serpente. Muitos vão dizer que Caim é chamado de filho do maligno, ou tido como visto como o filho do maligno, mas só que eles esquecem ali da linguagem bíblica, e eles se esquecem ali das figuras de linguagens bíblicas antigas, da própria língua hebraica e também do aramaico. Além do mais, existem versículos no próprio livro de Gênesis que destroem totalmente essa visão e essa interpretação de que Eva teria tido filho com Satanás. Até porque o filho, quando Eva dá à luz, ela vai e diz que ela teve um filho varão de Adão. E o próprio texto vai dizer que Adão teve relações com Eva e destas relações eles tiveram um filho. E este filho é chamado pelo nome de Caim, o primogênito filho de Adão e Eva, como veremos agora no seguinte versículo. Então Adão teve relações conjugais com a sua esposa e mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor, de Deus, tive um filho homem. É muito curioso e interessante que este texto ele abre uma margem quando Eva diz, ela agradece a Deus por ter tido finalmente um filho homem. Dá a entender que ela já tinha filhas na época. Alguns leitores aí, eles fazem este comentário. Porém, eu vou deixar para vocês dizerem aí nos comentários o que vocês acham sobre isto. Um outro questionamento que muitas pessoas têm aí a respeito de Adão e Eva é sobre as suas relações. Adão e Eva tiveram relações conjugais antes da queda, antes de serem ali imperfeitos, quando eram perfeitos e incorruptíveis no Jardim do Éden? Respondendo esta dúvida e este questionamento, a verdade é sim, Adão e Eva tiveram relações conjugais quando eram perfeitos, antes de caírem, antes de serem ali tirados do Jardim do Éden e sua imortalidade, por assim dizer, e santidade ser tirada. A própria Bíblia, ela confirma isso no livro de Gênesis, quando o livro de Gênesis vai dizer que o próprio Deus casou Adão e Eva, e ali quando Adão ali conheceu a Eva e se deitou com Eva ali, o casamento estava consumado, ou seja, sim, eles tiveram relações ali antes de caírem, antes ali do pecado
acontecer com eles. Nós podemos ler em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, que Deus abençoou a Adão e Eva e ordenou a eles: sede férteis, sede fecundos, multiplicai, frutificai e povoai a terra e sujeitai toda a terra e dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Aqui está evidente e claro que Deus ordenou, o próprio Deus ordenou que Adão e Eva fossem fecundos, fossem férteis, ali eles pudessem ali se frutificar, terem relações entre eles. Ou seja, a resposta é sim, eles tiveram relações antes da queda. Surge então um outro questionamento da maioria das pessoas sobre Adão e Eva, e este questionamento é agora sobre: seria possível que Adão e Eva tiveram filhos e filhas antes de Caim e Abel? A verdade é que esta pergunta, este questionamento, ele é bem interessante e curioso, porque existe um grupo de pessoas que acredita que Adão e Eva tiveram filhos antes de Caim e de Abel, e Caim e Abel eram os filhos que eles tiveram depois de terem caído, depois de terem ali pecado contra Deus e terem ali perdido a sua imortalidade e seus corpos ali incorruptíveis, por assim dizer. Mas agora, sobre tudo isso, a verdade é que as escrituras sagradas, elas não dizem nada que Adão e Eva teriam filhos antes da queda, antes do pecado, antes de saírem do jardim do Éden e perderem os seus corpos incorruptíveis. A verdade é que podemos sim acreditar, até porque temos relatos bíblicos aí, versículos que provam que sim, eles tiveram relações antes da queda, porém não existe nenhum versículo que relata filhos de Adão e Eva antes da queda. Então nós não podemos afirmar nada a respeito disso, até porque não existe nenhum versículo que fale ou simplesmente cite a existência, sequer a existência de filhos e filhas de Adão e Eva antes deles perderem ali, no caso, os seus corpos incorruptíveis antes do pecado. Na verdade, a Bíblia vai falar a respeito dos filhos de Adão e Eva como sendo os primeiros. No caso, são os filhos que eles tiveram depois ali da queda, depois ali da desobediência que eles tiveram e perderam seus corpos e foram expulsos do jardim do Éden. Caim e Abel e as filhas de Adão e Eva foram sim os primeiros filhos de Adão e Eva. Respondendo então esta dúvida, eles não tiveram filhos antes da queda, antes da desobediência. Outro questionamento que as pessoas têm é a respeito aí, no caso, da aparência física de Adão e Eva. Como era a aparência de Adão e Eva? Qual era a sua cor de pele? Muitas pessoas já se perguntaram sobre este fato, que muitas pessoas até mesmo se questionam: peraí, Adão e Eva eram negros ou Adão e Eva eram brancos, eram amarelos, eram pardos? Como eles eram? A verdade é que o texto bíblico vai nos mostrar e indicar que eles eram avermelhados, até porque o próprio nome Adão tem o significado de terra avermelhada, e portanto Adão ele tinha um tom de pele provavelmente muito semelhante aos índios pele vermelha, e deste tom de pele, misturando ali com o tom de pele de Eva, deu-se aí a grande variedade de tons de pele: a cor negra, a cor amarronzada, a cor branca, a cor bege e assim por diante. Eva, por ter sido tirada ali, no caso da costela de Adão, muito provavelmente era do mesmo tom de pele de Adão, também avermelhada, e deste tom de pele, para quem não sabe, é possível ter todas as variações dos outros tons de pele que existem no mundo. Muitas pessoas ainda não sabem, mas a verdade é que Adão e Eva originalmente eram multiétnicos. Tinham um tom de pele, obviamente, avermelhado aí, mas eram multiétnicos. Por conta deles serem originalmente, eles eram assim desde quando foram feitos. Por conta disso, deles vieram todas as variações de tom de pele, de cor, no caso, que existem no mundo. Eu deixarei aí para todos vocês qual seria o tom de pele aí de Adão e Eva, que é totalmente possível dar origem a todos os outros tons de pele de variados tipos de povos, desde africanos a europeus, até mesmo aos asiáticos e aos próprios indígenas aí nativos das Américas. É totalmente possível um casal ali sendo multiétnico dar origem a vários e vários filhos diferentes entre si. Cada um dos filhos de Adão e Eva provavelmente puxou uma característica, ou outro puxou uma característica diferente, um puxou a mistura, outro puxou só um tom de pele e assim por diante. Outra pergunta que muitos me fazem é a respeito de qual seria a língua que Adão e Eva falavam no Jardim do Éden até a Torre de Babel. A verdade é que não é nem hebraico, nem aramaico,
nem egípcio, como dizem alguns teóricos aí, mas na verdade a língua adamita, antigamente chamada de enoquiano. Existem tantos mistérios, segredos, questionamentos, dúvidas sobre Adão e Eva, mas foram estes os que eu lembrei aqui de cabeça para todos vocês e eu espero ter respondido muitas questões que muitos de vocês têm. Se tiverem mais, eu farei uma parte 2 deste mesmo vídeo. Mas até lá, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.